Olá, boa noite a todos vocês. Boa noite, prof. Tudo bem? Nós paramos aí na página 7, as pulsões, ainda falando sobre pulsão, né? Então vamos lá. Só um minutinho, só. Vou entrar com o celular de controle aqui. Então vamos lá. Em sua obra, quando se refere às pulsões, Freud não deixa de utilizar o termo triebe, né? Que a gente estava falando daquela dinâmica ali da, da problemática, né? Da linguística, tá? Ou da tradução, né? Que às vezes se confunde muito a tradução em alemão entre instinto, né? E pulsão. E aí a gente está definindo bem o que é isso, por quê? Porque instinto é diferente de pulsão, né? Ahn, Peraí. Vamos lá. Ah, em seus usos do termo instinct, nova série das conferências de introdução à psicanálise, Freud, ele escreveu isso em 1933. Não, é dele, mas tem aí uma atualização de 1933 e a 1964. Mostra que seu entendimento de instinto era diferente daquilo que vinha a ser o grande cerne de sua teoria, pulsão, que é triebe, bastante retratadas em 3 ensaios sobre a sexualidade em 1905. As pulsões e seus destinos em 1915, além do princípio do prazer, 1920. Para resumir, a síntese de uma resenha deste conceito, poderíamos utilizar uma passagem que adaptamos de Freud para definir o que seria pulsão. Um conceito limite entre o psíquico e o somático, com representante psíquico dos estímulos que provêm do interior do corpo e alcançam a psique como uma medida de exigência de trabalho imposta ao psíquico em consequência da sua relação com o corpo. Então, resumindo isso aqui, né, a pulsão é esse estímulo que vem do interior, né? Que agora
ele vem da nossa psique, o instinto, a pulsão, ela vem da nossa psique e atua sobre o nosso corpo. Antigamente, as pulsões foram introduzidas através do nosso corpo e foram registradas na nossa psique. Né? Lembrando lá do conceito do pendrive, de Laplanche, né? O adulto com toda a sua sexualidade, né, inconsciente, transmitindo isso para a criança, transmitindo o que é bom. Né? Por exemplo, a gente dá para a criança aquilo que é bom para a criança experimentar. A gente põe um pedacinho de doce, a gente, sabe? Obrigado. A gente põe um pedacinho de doce, um pouquinho de sorvete, um, um pedaço de carne, a gente coloca alguma coisa para a criança experimentar aquilo que é bom. Ninguém dá um chá de boldo para a criança experimentar. Né? Por quê? Porque no nosso inconsciente, boldo é ruim, no nosso consciente também, né? O boldo é ruim e o doce é bom. O amargo é ruim, então eu não vou dar amargo para a criança. Então, assim que vai se introduzindo as pulsões na criança. Chega num certo momento da minha vida, isso inverte. Né? O físico, a pulsão, ela vem na psique para ser satisfeita e realizada com o físico. Por quê? Porque o prazer, eu transmito o prazer para a minha psique através do meu físico. Né? O exemplozinho que eu dei para vocês do docinho depois da janta é uma pulsão, porque eu não preciso do doce. Preciso da comida, do doce não. O cafezinho, né, no meio da tarde, eu não preciso do café. Mas vem aquele desejo, vem aquela pulsão de eu tomar aquele café. E é como que eu vou satisfazer a minha psique através do meu físico. Né? Então, por isso que está falando aqui, para quem entrou agora, página 7, as pulsões, o último parágrafo. Um conceito limite entre o psíquico somático, psique, mente, soma, corpo, como representante psíquico de estímulos que provém do interior do corpo e alcança a psique, como uma medida de exigência do trabalho imposto ao psíquico em consequência da sua relação com o corpo. Né? Foi isso que eu acabei de falar aí para você. Pulsões seriam, então, representantes de forças impulsionadoras que se originam no interior do corpo e são transmitidas ao aparelho mental, pressionando no sentido de descarga. Entendemos essa descarga como satisfação. São inconscientes e fazem parte do que Freud chamou de processo primário, ou seja, ocorre antes da ação do recalque. O mecanismo de recalque, ele só começa a operar em nós depois que as pulsões já estão instaladas. Por exemplo, o que eu recalco? Né? Recalco os traumas, eu recalco os meus desejos que não podem ser manifestados ou não são aceitos na consciência. Por exemplo, com 7 anos de idade, estou lá cheio de tarefa para fazer, lição de casa, inglês, depois tem judô, não sei o quê, e me bate aquela vontade de mamar no seio da minha mãe. Eu posso? Não. Estou numa idade pré-escolar, já deixei mamadeira, chupeta, não posso.
aí o recalque vem, né? Obviamente o recalque acontece mais cedo, bem mais cedo, mas é um exemplo para vocês que primeiro se instalam na nossa psique, se instalam em nós as pulsões. Em consequência das pulsões é que se instala o recalque e os outros demais mecanismos de defesa que vão sendo instalados até a idade adulta em nós. As pulsões buscam restaurar um estado anterior das coisas. Quando a gente fala em psicanálise, um estado anterior das coisas, gente, é um estado de tranquilidade, é um estado de passividade. Por quê? Porque a pulsão vem, ela causa junto com ela uma tensão, né? Eu acho que todo mundo aqui toma café. Quando vem aquele desejo de tomar o café, ai meu Deus, nossa, precisava tomar um cafezinho, né? Meu Deus, não sei. Ai, nossa, Você já começa, cria uma tensão para você se articular em ir tomar aquele cafezinho. Ai, será que dá um intervalinho, 5 minutos, eu vou ali rapidinho na padaria, tomar um café e já volto. Então você já vai criar uma tensão. Depois, há o quê? Um relaxamento dessa tensão. Então, vamos lá. Por isso que Freud fala que é o processo primário, né? Antes da ação do recalque. As pulsões buscam restaurar um estado anterior de todas as coisas, que é manter aquilo relaxado, tranquilo. Contudo, o processo de recalque não as acessa, apenas direciona para um tipo mais elaborado de descarga. Quando eu recalque, eu não satisfaço, né? Eu apenas adio, trabalho, negocio a possibilidade dessa descarga. Por exemplo, eu não posso sair agora no meio da aula para ir tomar um café ali na esquina. Mas, terminando a aula, eu posso, né? Então, eu recalco aquilo naquele momento, seguro aquilo lá embaixo e negocio. Não, tudo bem. A minha estrutura mental entende. Não, tudo bem, agora não dá para ser. Pode ser depois, né? Ou se é algo oral, a minha necessidade é oral, né? De me satisfazer oralmente, eu vou e bebo água. Eu bebo água porque eu tô com a boca seca, viu, gente? Então, eu negocio isso, né? Já é possível perceber aqui que diretamente dos instintos, os estímulos de uma pulsão são exclusivamente do mundo interno do sujeito. Ou seja, enquanto o nosso instinto de sobrevivência só nos permite mover os músculos para fugir quando encontramos um leão na selva, nossa pulsão utilizará de combustível para impulsionar o que está no nosso mundo interno em busca de descarga, a libido. A pulsão não ocorre para desencadear um comportamento específico. Ela muito menos se limita a se apresentar de maneira igual em indivíduos da mesma espécie. Cada um de nós temos, né, uma galeria de pulsões diferentes. Cada um encontrará a satisfação de seus impulsos pulsionais em objetos que façam de acordo com a sua própria história. A história subjetiva.
página 8, iniciando, tá? Para quem entrou agora. Se é da ordem do instinto ingerirmos uma determinada quantidade de comida para nossa sobrevivência, é além da ordem de algum tipo do princípio de prazer impulsionado por uma grande força que tenta restaurar algum estado anterior das coisas, né? Aquele estado de calma, como eu disse para vocês. Aquela nossa compulsão por repetir a exaustão o consumo de determinados alimentos sem sequer que tenham algum valor nutritivo, como o cafezinho que eu falei para vocês, né? Então, o instinto de sobrevivência vai me fazer eu comer comida, comer alguma coisa que me satisfaça, que tenha valor nutricional, né? Vai fazer eu sair aí catando barata, insetos, se tiver minhoca, eu vou comer, porque é nutritivo, é proteína, pode não ser para nossa sociedade algo comestível, né? Eu estava vendo uma semana aí uma reportagem acho que um verme que dá na madeira, que o pessoal come no norte, que eu esqueci o nome. Mas se vocês pesquisarem aí dá. O verme come na madeira. E aí vendo que os portugueses pararam o barco lá, ficaram lá, né? Pararam os barcos lá, os navios lá na costa lá e ficaram uns 2, 3 meses lá. Depois foram pegar de volta para a Europa, fundou tudo porque estava tudo contaminado de vermes, os vermes tinham comido os navios, tudo, né? Eles comem isso, não é nosso cardápio, né? Não é agradável para nós. Na França se come escargot, que é uma lesma gigantona, né? Mas tudo isso, gente, é proteína. A gente que tem essa seletividade alimentar, porque é algo cultural, né? Mas que, de fato, se o outro lá na Índia come escorpião, eu aqui também posso comer. Não vai me fazer mal nenhum, né? Então, eu vou meu instinto de fome vai fazer eu comer alguma coisa dessa por aí que eu achar na frente para eu sobreviver, né? Mas a minha pulsão metida do jeito que ela é, né? Depois do almoço vai pedir um cafezinho, vai fazer, dá um cafezinho, né? Ou aquele licorzinho de jabuticaba, olha que delícia, né? Isso tudo é pulsão, não preciso disso para viver. Mas é algo que satisfaz o meu prazer, me dá satisfação. É bom, é gostoso. Ou será que comemos apenas para nutrir nosso organismo? Você conhece alguém que ingere alimentos apenas por motivação da fome? Hoje em dia, até que sim, né? Tem pessoal aí bem consciente, né, do que deve comer, com uma boa educação alimentar, né? Come balanceadamente, tantas proteínas, tantos carboidratos, tanto não sei o quê. Né? Tem, até que tem, mas a grande maioria não. Se isso fosse verdade, colocaríamos em xeque todo o entendimento de dietas para múltiplos fins. Toda a variedade de temperos e técnicas de culinária empregada por toda a dedicação que há anos de chefe de cozinha, né? Por que a gente gosta de tanta coisa requintada, né? Porque, na verdade, se fosse só por instinto, a gente fazia que nem na época da caverna, né? Ia lá, matava, comia com sangue mesmo. Depois que descobriram o fogo, que começaram a esquentar a carne, né? Cozinhava ela lá mais ou menos lá. E, e hoje em dia não, a gente quer comer algo sofisticado, né? Tem gente que come com folhinha de ouro por cima, né? Sal no cotovelo. Então, quer dizer, por que essa
Por que essa elaboração toda em cima da comida? Porque é algo... Nós, gente, alcançamos o prazer, as 3 formas mais rápidas de obtenção de prazer. A comida, os vícios, né? E aí entra a bebida, drogas, remédios, cigarro, entra tudo. E o sexo. Mas, em primeiro lugar, é a comida. Mais rápido, mais acessível, né? Mas não é ilegal, não é imoral, tem-se como sadio, né? Uma pessoa que come é uma pessoa sadia, normal. Quem não come está doente, é uma pessoa doente, não come, ela não come. Quantos pacientes não chegam para a gente e falam assim, ai, minha mãe não come, e a preocupação vem na cabeça, né? Minha mãe não come, ela não come como? Não, ela levanta, come uma rosquinha, um cafezinho com leite, depois come 2, 3 colherinhas na hora do almoço. Quantos anos tem? 80. Gente, mas idoso vai perdendo apetite mesmo, né? É como se gasta-se muita energia para a digestão. E eles estão na parte de reservar essa energia. Então não tem problema, vai lá, gente. Não quer comer, não come. Dá um copo de aqueles leite Ensure no trem, que tem todas as vitaminas ali, todas as propriedades, todos os nutrientes, já na proporção diária que a pessoa precisa. Mas não quer comer, não briga, vai lá, dá isso para ela, pronto. Porque não adianta você ficar brigando com a senhorinha, com a vovozinha. Come, senta, come. Daqui a pouco tá fazendo aviãozinho, abre a boca. Né? Que nem fazia quando criança. Não adianta. É deles. Né? Se ficar de olho, se não ficar de olho, eles param mesmo de comer ali. Não come mesmo. Né? Mas substituindo, tudo bem. Então, a gente elabora a comida por quê? Porque é uma forma de obtenção de prazer, de suprir as nossas pulsões. Comemos por algo a mais. Explica-se a relação da comida com a fase oral do desenvolvimento nesse texto. É a primeira... Gente, a gente acaba de sair de um lugar que é seguro, é protegido, controlado, né? Porque você recebe o seu alimento de forma controlada, dentro do útero da mãe, eu estou falando. É sempre a mesma temperatura, né? É sempre a mesma iluminação. Quer dizer, você não tem nada que te agrida ali dentro. Você está protegido. Aí você sai, já leva a primeira coisa, o choque térmico, a fotofobia por causa das luzes, já começa a sentir todo aquele desconforto de estar nesse mundo. Qual é a primeira recompensa que nós temos? Não sei, né? A gente é o seio da mãe que nos acalma, nos tranquiliza. Por isso que a gente come dessa forma. Por isso é a primeira forma de obtenção de prazer na vida adulta, porque foi a primeira forma de obtenção de prazer que a gente teve. Foi a primeira pulsão que nos foi instalada. É a pulsão na fase oral. A pulsão de obter prazer através da boca. Se o instinto acaba no ato da sua finalidade, a pulsão continua até deixar de existir. O que só acontece antes do nascimento e aquilo que só poderá acontecer após o fim do último batimento cardíaco. O fim da pulsão estará sempre aliado ao fim de toda atividade cerebral de um indivíduo, ou seja,
a morte. Então, a pulsão, nós vamos tê-la para o resto da vida. Qual é o problema de se ter pulsão? Nenhum. É algo que, afinal de contas, é natural de todo ser humano. Então, qual é o problema? A compulsão. A compulsão é problema. Se eu tenho compulsão por comer, eu vou desenvolver problemas de saúde. Se eu tenho compulsão por fazer atividade física, eu vou ter problemas de saúde. Se eu tiver compulsão por sexo, eu vou ter problemas de saúde, problemas sociais, problemas legais. Porque eu não vou achar todo mundo disponível para sexo na hora que eu quero. Então, certamente, provavelmente, irei fazer isso à força. Né? O que vai ocasionar problemas no âmbito jurídico, no âmbito legal. Então, o problema não é a pulsão. O problema não é eu comer o docinho depois da janta, eu tomar o café no meio da tarde, eu acender o meu cigarro durante o dia, né? Fazer o sexo no fim de semana, depois de casado, é uma vez por mês a cada fim de semana. E tá bom. Porque é muita carga na nossa cabeça. Tá bom demais. Aí o seguinte, eu vou na agenda, né? Põe na agenda. Que dia que vai ser? Esse mês, também tá no mês de dezembro, vamos ver. Olha, dezembro tem duas datas complicadas. 24, 25, estressa a gente. 24, 25 e 30 de dezembro, que estressa a gente muito. Então é antes do dia 20 só. Depois está tudo comprometido com as festas de final de ano. Não tem energia para mais tudo isso. Né? Então, a gente vai ter... Isso não tem problema, gente. Como eu falei na outra aula, entre o uso e o abuso, né? Não tem problema eu usar, tem problema eu abusar. A pulsão é algo nato em nós, é algo que está ali. A gente já, do primeiro piscar de olhos, ela já foi introduzida na nossa vida. Então, não tem como a gente fugir delas. Eu tenho que entender quais dessas minhas pulsões atrapalham a minha vida. Né? Se eu tenho compulsão em alguma delas, né, em alguma coisa, ou se eu tenho uma... Porque tem gente que tem a compulsão de pensamento, o transtorno obsessivo compulsivo. Né? O TOC ou a neurose, ela a pessoa tem uma compulsão de pensamentos negativos. Aquele pensamento ela fica pensando naquilo. E não sai daquilo. Que nós chamamos também de masturbação mental, né? Fica naquela... E pronto. Então, o problema não é a pulsão. O problema são as compulsões, né? Ou uma pulsão com um objeto de prazer, objeto de desejo, que me seja proibido. Por exemplo, a zoofilia, que entra nas parafilias, né? Que é a obtenção de prazer através do ato sexual com o que não está determinado dentro da normalidade para a nossa espécie. Zoofilia é quem gosta de fazer sexo com animais. Então, a minha pulsão é dirigida para obtenção de prazer com animais. Ou a necrofilia, obtenção de prazer com cadáveres. A pedofilia, obtenção de prazer
com crianças, e aí vai. Então, não é a pulsão que é o problema em si. É a qualidade dessa pulsão, é a quantidade dessa pulsão, é para onde essa pulsão é dirigida, certo? E é isso que nós vamos avaliar do nosso paciente. Tipos de pulsão. Se o instinto sexual nos conduz à reprodução da nossa espécie, à continuidade de nossos genes no futuro próximo, a pulsão de vida, eros, pulsão sexual, se tornou uma tentativa de postergar, através de pequenas doses de prazer obtidas após uma série de tensões e conflitos, oriundos do mundo externo. Até onde for possível, a última finalidade de toda e qualquer vida, o retorno àqueles, a, o retorno para aquele pacífico estado inanimado, semelhante a algo antes do começo, pulsão de morte. Então, nós estamos falando aqui, Freud encunhou que nós temos dois tipos principais de pulsão: pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida vai sempre me movimentar, né, para uma satisfação após alguma tensão. E a pulsão de morte me movimentar para aquele estado de inércia, o estado inanimado, né, o estado de relaxamento total, que é a morte. Afinal, em todas todas as culturas, o que se prega? Que depois da morte que nós encontramos a paz, o sossego, né? Depende dos seus atos, né? Senão você vai para o inferno, dependendo da sua crença. Mas assim, a gente espera morrer e encontrar a paz, o descanso, o sossego, não é isso? Então, nós, através da pulsão de morte, nós estamos num estado, porque a gente quer morrer, se autodestruir. Não, não é isso. Tá? É encontrar esse estado de paz, de tranquilidade, de sossego. Né? Por exemplo, vocês estão em pulsão de vida realizando o curso. Que era algo que vocês queriam. É algo que está sendo prazeroso para vocês. Né? Mas dá trabalho, né? Tem que vir, tem que estudar, tem que entender, tem que assistir aula. Vocês travaram um compromisso com vocês mesmos, né? Então, mas isso vai acabar. Em 2 anos, puf, o curso acabou. Acabou, o que vai acontecer? Vocês vão relaxar. Ufa, terminei, acabei. Peguei meu certificado. Pulsão de morte. Tá tudo tranquilo. Assim como antes de vocês iniciarem o curso, né? Relaxado. Vai vir outras pulsões de vida. Vou abrir meu consultório agora, para começar a criar um perfil na rede social, vou escolher um local, vou ver os móveis, eu vou começar a pensar nas minhas estratégias de marketing, né, para começar a atender e colocar em prática aquilo para qual eu me preparei. Então vocês encerram uma pulsão de vida, entrou na pulsão de morte. Obviamente, nós vamos para outra pulsão de vida, né? Por quê? Porque a pulsão de verdade
ela só acaba quando a gente morre. Então, nós vamos estar sempre entrando em pulsão de vida e pulsão de morte. A gente faz isso no nosso dia a dia. Vamos lá. Se no início as pulsões encontravam satisfação no próprio sujeito, a gente está falando da fase do desenvolvimento psicossexual, né? A criança encontra satisfação com o seu próprio corpo. O perverso polimorfo que Freud tanto falou, né? Que a gente leu naquela primeira lá. Direcionando a descargas em áreas específicas do corpo durante as fases do desenvolvimento psicossocial, após certo momento, seus alvos foram se tornando objetos no mundo externo. Se sabemos que a pulsão de morte é aquilo que conduz o indivíduo ao prazer de não sentir desprazer algum, ou seja, um estado onde não há o conjunto de complicações da vida, foi o que eu falei para vocês estão estudando, dá trabalho, né? Nos é previsível indagar que faria essa força impulsionadora diminuir a sua intensidade para nos deixar vivos por mais tempo. Se quisermos desenhar e ilustrar a possibilidade do nosso próprio organismo tentar nos conduzir à morte a partir do seu movimento natural, podemos lembrar da própria mitose, o processo de desenvolvimento das células através da sua repartição, da sua igual repartição. Quando esta ocorre de maneira desenfreada em algumas células do organismo, conduz o crescimento constante até que essa se torne uma anomalia que se tornou segunda principal causa de morte no mundo, que é o câncer, né? Então, a ideia da multiplicação de células, né, é originar o meu ser, para eu ter vida, mas se isso acontece de uma forma descoordenada, a multiplicação exagerada de célula, o que é o câncer? É a multiplicação desordenadas e de células disfuncionais de uma parte do meu corpo que vai se multiplicando, multiplicando e se torna um tumor, se torna um câncer. E por falar em câncer, o que seria um de seus maiores causadores, se não uma fixação, um retorno à libido, aquele momento de vida em que era predominante a satisfação das tensões, ou seja, uma descarga das pulsões libidinais através da via oral? Naturalmente, recorrer ao cigarro em momentos de estresse e tensão deve ser algo que aproxime o sujeito, mesmo numa pequena fração, a primeira satisfação que lhe proporcionou o seio materno. Né? E aí você vai fumando, fumando e tem câncer. E isso me lembra, gente, uma professora. Naquela época, gente, quando eu comecei, estudava, era permitido os professores fumarem dentro de sala de aula. Não sei se vocês pegaram isso. Né? Mas eu peguei ainda uma parte disso que os professores acendiam o cigarro dentro da sala de aula. E tinha uma professora nossa que perdeu um irmão, né? E a gente ficou só sabendo, a professora Eduarda não vem porque o irmão dela morreu, tá, né? E ela já tinha uma idade mais ou menos assim. E aí, ela voltou de licença, dentro da sala de aula, gente, vocês, ela tinha a voz um tanto fumada. Gente, vocês abrem o livro aí na página tal, nós vamos dar continuidade na matéria que a professora eventual deixou aí para vocês. Aí alguém perguntou, né? Nossa, professora, a senhora tá bem? Ah, eu tô bem, obrigado. E o irmão da senhora morreu do quê? De câncer. Aonde? No pulmão. Na sexta série, você imagina, a gente com o cão no lombo, né? Foi uma risadaiada na sala inteira.
E ela ficou olhando assim pra gente sem entender nada, né? Eu falei, pô, cansa de fumar, e ela fumando daquele jeito. Seria a próxima vítima, mas não. Né? Eu mudei logo depois, eu vim embora, saí do estado de Minas, que era no estado de Minas, eu vim para o estado de São Paulo, não tive notícia. Quando eu voltei lá, ela morreu bem velhinha, morreu com seus 90 e poucos anos. E, né, eu acho que o cigarro defumava ela. Conservou ela. Então vamos lá. E essa seria uma forma de representar uma pulsão se direcionando a um objeto. Eu tinha falado atrás. Num momento em que esta deixou de poder encontrar satisfação apenas no indivíduo. Eu já não posso mais encontrar satisfação na minha mãe. Então, eu direciono essa satisfação a um objeto diferente. Freud vai nos dizer que, sem a pulsão de vida, nossa compulsão à repetição, aquilo que nos dá prazer, motivada por Thanos, nos conduziria à morte rapidamente. O que isso quer dizer, gente? Vai ser um pouco confuso, né? Mas vamos lá. Quando eu falei para vocês que a gente está em constante pulsão de vida e pulsão de morte, que a gente faz isso desde a hora que levanta, né? Eu levanto, já penso, vou tomar um banho, porque a noite foi quente, às vezes transpirei à noite, pulsão de vida. Terminei o banho, estou fresquinho, aquele prazer do término de banho, já desperto, pulsão de morte, né? E eu vou para o meu trabalho. Então, o meu trabalho, vou passando lá 8 horas diárias de pulsão de vida. Mas dentro do meu trabalho eu tenho micro pulsões de vida e pulsão de morte. Então, no meu dia a dia, a gente tem a pulsão de vida macro e pulsão de morte macro, que é a pulsão de vida é o que acontece no ato do meu nascimento e vai até o minuto da minha morte, que é quando eu encontro a paz que eu tinha dentro do útero da minha mãe, eu tenho a tranquilidade após a morte dentro do útero que eu tinha dentro do útero da minha mãe, por isso que falamos um estado antes de todas as coisas, antes que a minha vida começasse de fato. Então, eu tenho essa pulsão de vida toda, né, que vai me direcionar ao quê? A nossa vida caminha para onde, gente? Para a morte. É a única certeza que a gente tem. Então, a pulsão de vida vai me encaminhar lá para a morte, onde eu vou obter o meu descanso, onde eu vou estar tranquilo, assim como eu estava antes de eu nascer, antes de todas essas coisas malucas que acontecem na vida da gente se instalarem. Então, essa é a macro. Mas eu tenho isso em frações durante a minha vida. Eu tenho isso durante infrações durante o dia. Estou falando aqui com vocês, a minha boca está seca. Né? Pegar água, molhar a boca, pulsão de vida, pulsão de morte, relaxou, minha boca não está mais seca, prazer gostoso. Né? Tá tranquilo. Já não tem mais aquela tensão, aquela pulsão em mim de beber a água. Já se extinguiu. Então a gente tem isso fracionado em micro e temos isso no macro. O macro é quando eu nasço e quando eu morro. Por isso que fala, às vezes é difícil assim, não, mas como que a pulsão de vida me encaminha para a morte? É assim, eu entro num projeto esperando concluí-lo. Por exemplo, vou comprar, começa final de ano, dá um faniquito. Vamos trocar de carro. Né? Vamos trocar de carro. Trocar de carro. Você já começa ali
pulsão de vida, você vai mover em cima daquilo. E isso gera uma certa tensão, né? Gera uma certa tensão. Por quê? Você vai ter que sair, vai ter que procurar, vai ter que fazer avaliação, vai ter que mexer com documentação, vai ter que mexer com dinheiro. Gera uma certa tensão. Depois que você comprou o carro, você vai relaxar e vai usar ele. Pulsão de morte. Outras pulsões de vida vai aparecer nesse meio tempo, outras pulsões de morte já vão terminar, e assim a nossa vida toda. Então vamos lá. A pulsão de vida, pulsão sexual, lembrando que sexual para nós é obtenção de prazer, é prazeroso, né? Seria uma forma de encontrar pequenas pausas, uma mudança temporária na rota ao destino final, que é isso que eu falei para vocês. Porque senão a gente nasce falando assim, nossa, eu vou morrer. E passo a minha vida inteira me preparando para a morte, só para a morte. Que vida eu tenho? Né? Eu vou perder o interesse, eu não vou fazer nada, eu não vou ser motivado a nada. Por quê? Eu vou morrer mesmo. Então, deixa eu, como diz a música do Raul Seixas, sentado no meu apartamento com a boca escancarada, esperando a morte chegar. Né? Não tem outra opção. Eu vou morrer. Então, para que eu vou fazer? Então, aqui, quando diz, né, a pulsão de vida seria uma forma de encontrar pequenas pausas, uma mudança temporária na rota do destino final. Então, eu estou sempre obtendo prazer com as pulsões de vida, né? Fazendo curso, tomando carro, mudando, trocando de carro, planejando uma viagem, esperando as minhas férias, esperando o final de semana, para descansar, para fazer algo. Fato é, gente, que a gente fala? Que a gente tem que estar sempre tendo um objetivo na vida. Mas aquela pessoa não tem objetivo na vida, por isso que ela não sai, ela é aquilo, aquele ser depressivo, não move, não anda, né? Fica naquilo porque não tem objetivo na vida. O que você quer na vida? Ah, nada. Essa pessoa está em pulsão de morte. Ela está, como diz a música do Raul Seixas, sentado no apartamento, com a boca aberta, esperando a morte chegar. Ela não vê prazer na vida. Não vê objetivos na vida. Ela não tem pulsão de vida. Se eu não tenho pulsão de vida nesse trajeto todo, nesse intervalo entre o meu nascimento e a morte, eu não tenho prazer. Eu vou ser um ser apático, sem expectativas, sem projeções, sem nada. E a vida não é isso, gente. A vida é movimento. Eu me lembro quando eu trabalhava em hospital, e às vezes paciente monitorizado, né? Monitor cardíaco, pum, pum, é movimento. Acabou aquela linha, parou o movimento daquela linha, ela ficou reta, já era, morreu. Não tem o que volte. Então a vida é isso, é movimento, é ação, né? Eu não tenho que ter medo de fazer esses movimentos. Eu não tenho que ter medo de dar um passo adiante. Ah, mas eu fiz, deu tudo errado. Não deu errado. Não saiu da forma que você queria. Não saiu da forma que você esperava, porque às vezes depende de outras coisas, de outras situações, depende de outras pessoas. Mas vai, tenta. Não deu certo, gente.
Não saiu do jeito que você queria? Tá, vamos deixar isso aqui, vamos para a próxima. Vamos ver o que tem além disso. Pulsão de vida. Porque é através da pulsão de vida que eu vou ter essas pequenas pausas. Né? Eu vou ter essa mudança de rota até o meu destino final. Eu obter prazer. Senão a vida fica muito sem graça. Né? Aí você se pergunta, para que vale a pena? Por que a vida vale a pena? A vida vale a pena porque você tem esses picos, esses momentos de felicidade, esses momentos de prazer. E é a somatória disso que conta na minha balança final. É a somatória disso tudo que quando eu estiver lá com os tubos tudo na boca, já mais para lá do que para cá, se der tempo para ficar com os tubos, né? Internado no hospital com um monte de aparelho, se der tempo. Que às vezes nem dá. Aí você pode, ainda tem alguns minutos de lucidez para você refletir e falar, valeu a pena. Foi bom. Agora vamos ver o que tem, o que me aguarda. Né? A relação sexual é uma forma de descarga da pulsão. Aqui nós estamos falando, assim, do ato sexual mesmo, tá, gente? É uma forma de descarga da pulsão que envolve o contato com o outro. Contudo, para que esta aconteça, escolhe-se um conjunto de adversidades naturais do contato interpessoal para encontrar a descarga da libido. O sujeito escolhe, inclusive, passar pelas etapas de um processo de sedução, pela exposição perante a rejeição do desejo pelo outro e muitas outras dificuldades que envolvem a busca por sexo. Uma vez que conseguir obter o intermédio do outro através do seu consentimento ou de suas condições, é uma forma de satisfazer minimamente a pulsão e respeitar as leis sociais. Por quê, né, gente? A gente sabe que o ato sexual não é chegar lá nem com as profissionais do sexo, né? Chegar lá, tirar a roupa, deita, abre a perna, que nem aquele cara lá da novela do Jorge Amado, Gabriela fazia, né? Vá se lavar que hoje eu vou lhe usar. Existia sujeito assim, mas não era para ela bom. Né? Não era para outra parte bom. Para ser bom, tem que ser bom para os dois. E a própria dificuldade de você sentar, conversar, se preparar, né? Estabelecer essa conexão, as preliminares, já são formas de satisfação das pulsões. Né? E você está satisfazendo isso minimamente. É como se você comesse aquele pacote de chocolate bem devagarzinho para aumentar a sensação de prazer. Se você comer de uma vez, né, rapidão, e você vai degustando aquilo devagar. Caso contrário, se um sujeito obedecesse estritamente à intensidade máxima da pulsão e agisse sem a ação do superego, que é o superego, de fazê-lo entender os limites da lei, os limites e leis sociais, ele provavelmente cometeria um crime sexual. Assim como se eu comer bacon sem parar, se eu fumar um cigarro atrás do outro, sem intervalo algum para viver o prazer de forma ininterrupta, meu tempo de vida estará em jogo. É aquilo que eu falei para vocês antes, né, que o problema não é a pulsão, mas sim a compulsão. Para Freud, a pulsão de vida, Eros, será responsável pela interrupção dos comportamentos impulsionados por Thanos, através da busca
pelo contato com o outro. É como se, ao reparar nas semelhanças daquele objeto, que é o outro, com aquilo que eu acredito ter me dado prazer em tempos primórdios, na infância, eu buscasse uma forma de satisfação tão boa quanto, mas que só aconteceria após uma boa dose de estresse e de tensão, né? Vamos pegar um exemplozinho aqui. Aqui está falando, né? Que as semelhanças daquele outro objeto, vamos supor, então, o meu par sexual, né? Se ele tem atributos que me agrada, porque ora lá atrás esses atributos fizeram parte de algum tipo de pulsão dentro de mim. Porque é muito estranho, vocês já viram isso? Eu prefiro alta, eu prefiro baixo, eu prefiro loira, eu prefiro moreno, eu prefiro homem com pelo, eu prefiro homem sem pelo. Cada um tem uma predileção, né? Porque nós estamos falando num contexto de relacionamento, mas para tudo. Tem gente que não gosta de doce, tem gente que gosta, tem gente que não gosta de salgado, tem gente que gosta, tem gente que gosta de pimenta, tem gente que não gosta. Por quê? Porque lá atrás algo foi relacionado como algo bom. Essas qualidades foram relacionadas como algo bom, né? E foram inseridas na gente. Então, lembro muito de uma propaganda, acho que era de Guaraná, que o cara estava no deserto e tinha uma banquinha, né? Achou uma venda no meio do deserto e ele pede, e tinha lá um monte de coisa, e ele morrendo de sede, ele pede amendoim salgado. E aí ele come o amendoim salgado. Depois ele pede o Guaraná. Aí ele bebe o Guaraná com gosto. Quer dizer, ele aumentou a tensão para aumentar o prazer. Então, a pulsão, ela gera uma tensão para que o prazer seja mais satisfatório. Componentes naturais, quando falamos da divergência existência no contato entre seres humanos diferentes, né? É nessa satisfação obtida através do ato sexual, da investigação científica como forma de sublimação, etc., desvia-se um pouco da morte iminente que causaria a cega busca pela satisfação das pulsões de morte. A pulsão seria, então, um estímulo para o psíquico que vem do interior do organismo, que não age como uma força momentaneamente de impacto, mas como uma força constante. Enquanto a pulsão de morte tenta adiar o objetivo da vida, a pulsão de vida tenta mostrar outro caminho que pode prolongar a experiência durante esse objetivo. Gente, para se ter prazer, tem que se ter desejo, tem que se ter tensão. O desejo, ele vem acompanhado de tensão, né? De uma dose de tensão. Essa tensão que a gente fala não é aquela tensão ruim. É que, às vezes, aquele friozinho na barriga, né? Você vai subir na montanha-russa, você já senta ali, já dá aquela tensão, aquele friozinho na barriga, né? Então, eu só vou ter prazer se primeiro eu tiver o desejo. Então, primeiro eu preciso desejar, eu preciso ter pulsão, para depois obter o prazer. Não existe prazer sem ter primeiro
o desejo. Aonde eu aplico isso na clínica, hein? Muitas vezes as pessoas chegam para vocês e falam assim, eu pedi o prazer de viver. Perdeu o prazer de viver. Você não está tendo desejo. Por que não está desejando? Nos casos depressivos, gente, acontece muito isso. A pessoa perde o prazer de viver. Né? Não tá, então, mas não tem mais desejo. Às vezes acontece com casais o seguinte, chega para você, um dos pares, e fala assim, eu queria reencontrar o prazer na minha relação. Então não tem desejo. Por que acabou o desejo? Né? Então é muito importante que vocês entendam esse jogo entre prazer e desejo. Primeiro o desejo, depois vem a obtenção de prazer. Certo? Vamos para a ambivalência, né? A ambivalência, amor e ódio. Se uma relação de amor com o dado objeto for rompida, frequentemente o ódio surgirá em seu lugar, de modo que temos a impressão de uma transformação do amor em ódio. Esse relato do que acontece leva ao conceito de que o ódio, que tem seus motivos reais, é aqui forçado por uma regressão do amor. Uma das mais antigas funções do aparelho psíquico é sujeitar os impulsos pulsionais que se chocam com ele, ou seja, fazer com que se tornem parte do sujeito. Se são predominados pelo processo primário, ou seja, aquilo que ocorre antes do recalque, após o acontecimento desse mecanismo, deverão encontrar sua pequena dose de satisfação a partir de atividades sociais aceitas, que trazem rastros de prazer anterior ao recalcamento. O prazer na atividade atual se liga a um prazer de outros tempos. É mais ou menos assim que o sádico se torna um cirurgião. O seu prazer em ferir alguém se torna uma habilidade de curar, de salvar uma vida a partir de uma ferida na pele. Assim, toda aquela libido que ficaria livre no eu se torna repousada, que sente naquilo que agora serve ao indivíduo e ao meio que ele pertence. As pulsões de vida, ou seja, o contato com o mundo externo e com o outro, podem nos tirar certa paz, podem nos dar certa tensão, certas desavenças e algum estresse, é verdade. Mas não se pode negar que há pequenos intervalos de prazer e de alívio destas tensões, de, de satisfação levemente plena. Podemos até mencionar daquele sentimento oceânico em que Freud menciona em um mal-estar na civilização. E é daí que vale a pena todo o estresse que nos causa a renúncia de retornar ao estado zero, a morte, a ausência de problemas, de preocupações e de tensões que deixam de ser tão atrativas nesse intervalo de vida
em que a vida vale a pena. Então é meio que ambivalente, né? A ambivalência para nós na psicanálise é essa relação entre amor e ódio, né? Que é amor e ódio? São sentimentos antagônicos, mas que estão juntos, andam juntos. Seria como na acupuntura, o yin e o yang. Isso aqui é a representação do Tao, né? Que significa o equilíbrio. Isso aqui é um gráfico, um modelo mais perfeito de equilíbrio que se tem. Do lado de cá, do lado escuro eu tenho o yin, do lado claro eu tenho o yang. São forças totalmente opostas, mas que se completam, formando um equilíbrio, né? Dentro do yin eu tenho uma semente de yang, dentro do yang eu tenho uma semente de yin. Então vamos traduzir isso aqui como se fosse amor e ódio, né? Aqui eu tenho o ódio, aqui eu tenho o amor, ambos em equilíbrio. Então tá tudo paz, tá tudo certo, né? Porém, dentro do ódio eu tenho uma semente do amor, mas dentro do amor eu tenho uma semente de ódio. E um pode se transformar no outro, né? Quem já não passou por uma situação assim na adolescência? Odeio aquele menino. 2 meses depois estava amando ele, né? Ou, nossa, que menina chata, não sei o quê. Daqui a pouco estava olhando para a menina de uma forma diferente, né? Eu estava convidando ela para baladinha. Então, o amor e o ódio, gente, eles andam juntos, embora não sejam diferentes. O que acontece? Eu estou amando, né? Tá equilibrando meu ódio, que tá tudo equilibrado, tá tudo certo, né? Eu posso amar demais e eu não vou ter paz. Quem ama demais sabe disso. Quem ama mais do que o outro, quem ama compulsivamente uma outra pessoa, sabe que não tem paz, né? Por que não tem paz? Porque vai estar sempre querendo mais daquela outra pessoa. Eu tive uma paciente aqui, quando eu expliquei isso para ela, ela falou assim para mim, mas eu não quero nada dela, eu só quero que ela fique comigo. Não quer nada, ela quer só que anule a vida dela e fique com ela. Só isso. Falei, tá, então você não quer que ela tenha vida, né? Ela para a vida dela, tudo que ela está fazendo, e fique com você, do seu lado. Pronto, só isso. Dentro da sua casa, lá, tá, isso, né? Como se fosse um bonequinho. Tá lá. Aí você chega no trabalho, pega o boneco, brinca com o boneco, põe um boneco para dormir, no outro dia você levanta, dá um beijinho no boneco, vai trabalhar e ele fica lá. Cadê a vida dele? Então, quem ama demais sofre. Tudo é equilíbrio. Até o amor e o ódio, né? Se eles estão aqui, é uma linha muito tênue, né? Então, quando que o ódio aparece? Quando o amor desce. Aí o que prevalece? O ódio. Então, o mínimo descuido ali que se tem, o ódio aparece. Isso acontece, gente, toda criança tem amor e ódio pelos pais. A gente ama eles de paixão, mas também, de vez em quando, a gente odeia com força, né? A adolescência é assim a mostra clara disso, né? Nossa, meu pai com a minha mãe morre, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Nossa, eu vou morrer junto. Como é que eu vou viver? Você não vai sair para ir na balada hoje, pronto. Que saco, por que que não morre? Né? Vai lá até vira o chinelo da mãe, do pai,
né? Tomara que morra também, dá paz, não sei o quê. Você deseja até que eles morram. Então, o amor e o ódio, ele é essa ambivalência, né? É normal na gente também, a gente tem isso até com os pais. E essa ambivalência também permeia aí a pulsão de vida e a pulsão de morte, né? Se eu tenho só muita pulsão de morte, eu vou ser aquele ser estagnado, procrastinador, não vou sair do lugar. Eu não vou me permitir a ter essas pequenas doses de prazer na vida. Ao contrário, se eu tenho muita só pulsão de vida, que às vezes a gente acha que isso é algo muito positivo, eu posso me tornar um compulsivo. Por quê? Porque a intenção da pulsão de vida é encontrar o quê? Prazer. E aí eu vou me tornar um compulsivo. Ah, não, mas ele tem pulsão de vida em trabalho. Ele é um workaholic, tá? Então ele vai trabalhar, ele vai desenvolver projetos, até morrer. Ele é um compulsivo. Então, é equilíbrio, até para pulsão de vida e pulsão de morte. É equilíbrio, é ambivalência. Para que servem as pulsões, então, né? Vamos ver aí. Foi. Então, começa, várias coisas não termina, a passagem termina, é um excesso? Não. A Lorelai está perguntando se a pessoa que começa uma faculdade e não termina, começa um projeto e não termina, isso aí tem uma outra problemática que está enraizado uma fixação na fase anal. Ela tem pulsão de vida. Ela começa. Algo no meio do caminho impede que ela termine. Eu tenho uma fixação aí na fase anal e ela trava ela não consegue terminar. Porque ela tem medo de ser punida. Né? Uma punição que vem lá do inconsciente, mas isso nós falamos na fase anal. Para que servem as pulsões? Referência de uma obra, Os Retirantes, de Cândido Portinari. Se vocês deram uma olhada aí na obra de Cândido Portinari, né? Os Retirantes, é um pessoal vindo do Nordeste para a região Sul, eles eram chamados de retirantes, né? Os retireiros, retirantes. Então é um quadro de uma família muito magra, subdesenvolvida, né? Com as trouxas na cabeça vindo aí. Uma obra que retrata a morte presente em corpos vivos. A vida e morte ocorrendo ao mesmo tempo. Eros e Thanatos agem em conjunto. Se a nossa capacidade de seguir as pulsões de vida não obtivesse interferências de uma força impulsionadoras ao fim, é possível que sequer sentíssemos alguma urgência de prosseguir com algo. É possível que sequer buscaríamos aquilo que Lacan uma vez chamou de objeto A. Objeto A de outrem. Outrem em francês é outro. Então Lacan chamava de o grande outro e o outro. E ele dá uma diferenciação por A maiúsculo e A minúsculo. Então aqui no caso, quando chamou o objeto A, que é o outro e não o grande outro. Mas isso nós deixamos para a hora que a gente for ver Lacan, para não dar nó na cabeça de vocês. Não haveria desejo sem pulsão de morte. A urgência do desejo impulsiona o indivíduo a buscar uma nova versão de tudo aquilo de que é bom e que já experimentou, depende de suas pulsões.
Mas se o contato com esse desejo não for intermediado pelas relações humanas, é bem possível que nos prenderíamos exclusivamente a qualquer ilusão de pleno prazer, por sexo e masturbação compulsivos, pelo sabor de uma comida favorita ou pela satisfação e pela euforia que causam certas substâncias lícitas ou ilícitas. O sujeito estará lenta ou rapidamente a caminho da morte, pois é ela que serve o princípio do prazer. E é por isso que Eros e Thanatos andam juntos, numa ambivalência, para um equilibrar o outro. É por isso que nossas vidas subjetivas são repletas de ambivalências. Nossa capacidade de odiar algo ou alguém, ou seja, de buscar a destruição através de toda a força pulsional que as pulsões de morte nos oferecem, é equivalente ao quanto aquilo nos poderia ter acalentado a libido através das pulsões sexuais, as pulsões de vida. Mas, infelizmente, foi algo que se perdeu nos conflitos inerentes ao contato com o humano. Se amar alguém não é algo fácil, odiar também se torna um grande esforço libidinal. A gente sabe a energia que envolve o ódio, né? A tensão que tem quando você odeia uma pessoa. É preciso um forte investimento para ambos. Não é à toa que, eventualmente, nos deparamos com notícias como esta. Ex-líder da Ku Klux Klan é flagrado fazendo sexo com um homem negro. A gente sabe que a Ku Klux Klan foi um movimento nos Estados Unidos na época do apartheid, né? Em que o apartheid foi um movimento em que negro ficava num canto e branco no outro, era separado. Então, são os direitos civis, né? Então era o negro não poderia frequentar a faculdade, tinha assentos específicos no banco para ele, tinha cinema de preto, cinema de branco, e assim ia. E quando isso começou, né, com Martin Luther King e outros tantos líderes negros reivindicando seus direitos como cidadão, como civis americanos, né? Por que nós somos tratados assim? Só por cor da nossa pele? Nós também somos norte-americanos, estadunidenses, né? Melhor falando. Saiu os contra, né? Não, eles não podem misturar com a gente. Então saiu um movimento chamado Ku Klux Klan, que você já deve ter visto, aqueles homens com um capuz branco, assim, bicudo, com as tochas na mão, andando assim, né? Eles se vestiam daquilo e saíam queimando os negros, espancando, assassinando os negros. E alguns desses líderes foram flagrados fazendo sexo com um homem negro. Por que isso? Uma ambivalência, né? Uma ambivalência. Eu odeio por um lado, mas eu gosto por outro. Né? A pulsão de morte em querer ali realmente destruir, acabar com aquela raça e ficar tudo quieto, tudo em paz, antes dos negros chegarem aqui e fazer essa bagunça, né? E a obtenção de prazer, pulsão de vida através do ato sexual. Considerações finais. Portanto, se as pulsões são confundidas com instintos, o que para nós agora
Vocês já estudantes de psicanálise já sabem diferenciar muito bem o que é pulsão do que é instinto, né? Estaríamos determinando comportamentos igualitários para toda a espécie humana. Instinto biológico é igual para todo mundo. Pulsão psicológico diferente para todo mundo. Estaríamos contrariando essa pesquisa, postulando um conjunto normativo de comportamento. Se justificarmos o desejo de ser mãe de uma mulher como algo equivalente ao instinto materno, outras mulheres que não querem ser mães, aquelas que não possuem um impulso que esse instinto causa, poderiam ser colocadas em uma categoria marginalizada, à margem daquilo que é normal, né? Porque, vamos lá, a maternidade é um instinto ou é uma pulsão? Uma pulsão. Por quê? Porque senão todas as mulheres, todas sem exceção, iriam ser mães. E tem mulher que dispensa isso. Não quero, pronto, acabou. Né? Se justificarmos o ato sexual como unicamente proveniente do instinto humano, tornaríamos as relações sexuais homo, bi e pansafetivas uma anomalia do comportamento humano, né? Então, quando a gente fala até que o ato sexual é um instinto e não é, ele é pulsional, né? Aí eu teria que normalizar hétero, o instinto hétero, só. Ponto. E não é. A gente sabe que é homo, que tem as relações entre os mesmos gêneros. Nós sabemos que é bi, aquele que gosta do seu próprio gênero e também do gênero oposto. E nós temos pan, que é o pansexual. Abarca tudo. Pansexual, o ser gay, gente, ser gay, vocês já ouviram falar desse roqueiro brasileiro chamado Serguei? Ele se intitulava pansexual. Um dia tem uma entrevista dele no Jô Soares, assim, muito boa, em que ele fala que um dia o Jô questiona ele a questão de ser pandemia, né? É algo aberto, grande, enorme, que abarca muita coisa. A pandemia pegou muita gente, né? Pan, de expansivo. E ele se intitulava pansexual, ser gay. E aí ele falou que um dia ele estava passando lá, ele viu uma árvore e ele sentiu uma ligação com aquela árvore. A árvore era muito bonita, era muito esplendorosa. E ele ficou lá horas abraçando a árvore, beijando a árvore, fazendo troca de energia sexual com a árvore. Isso é o pansexual. Né? Trocou, ele sentiu prazer pela árvore. E vai. Pode ser doentio? Pode ser um transtorno parafílico? Pode. Aí a gente tem que ver para onde a libido é dirigida. Né? Mas existem as pessoas que não são parafílicas, não sofrem de parafilias e se intitulam pansexuais. E a história nos mostra o contrário. E isso poderia servir como múltiplas ideologias. E aqui respondemos uma hipótese ao que fora dito no início do texto. Ideologias que poderiam ir contra aquilo que a teoria de Freud defendeu, ou seja, liberdade dos sujeitos serem quem são. Se a psicanálise nasce estudando os sintomas oriundos das repressões presentes em uma cultura uniformizante,
como a da era vitoriana, porque dialogaria com a possibilidade de uniformizar um comportamento humano através da noção de instinto, né? Então, a psicanálise, ela faz o quê? Tudo aquilo que é muito uniformizado, para se uniformizar, porque nós não somos assim, cada um é um universo, então, para se uniformizar, tem que se reprimir, se repreender. Por que que nós temos muitas pessoas doentes na nossa sociedade? Porque para viver sociedade, eu não posso ser quem eu queria ser. Eu preciso usar máscaras, como Jung fala, as máscaras sociais. Eu tenho que chegar em casa, eu tenho que colocar a máscara de pai, eu tenho que colocar a máscara de marido, eu tenho que colocar a máscara de professor, eu tenho que colocar a máscara de terapeuta. Não dá para eu ser eu mesmo em todas as esferas. A sociedade nos molda assim. Então, e para ser assim, tem que haver repressões. E isso nos causa doenças. E o que que a psicanálise vem? Ela tenta desconstruir tudo isso e você ser você na maior parte do tempo, sem repressão alguma. E você se aceitar, ser da forma que você é. Não se preocupado com o A maiúsculo de Lacan, ou Altrin, o grande outro de Lacan. O que que o outro vai dizer de mim? Eu sou assim? Pronto. Né? Então, se tivesse todo mundo dotado só de instinto, seria fácil de pegar todo mundo e uniformizar, né? Não teria repressão nem nada. Daí podemos pensar a tradução de Triebe por instinto. Poderia ter muita servidão para grupos mais conservadores e a revolução traduzida pela teoria que, né, na verdade, a psicanálise foi contra a repressão da sexualidade feminina, que era reprimida, por isso que elas eram estéreis, trouxe à baila, né, a existência de uma sexualidade infantil, que achava que não existia, explicou a presença de um desejo incestuoso na sexualidade, que é a heteroafetividade com o meu pai e com a minha mãe, explicitou a agressividade não condizente como o que era permitido exibir, que tem um capítulo que a gente fala só sobre agressividade, mas também mostrou que a história de cada sujeito permite que esse module as variações daquilo que lhe é inerente. Apontou que o conhecimento obtido na análise pode permitir que o sujeito reconheça a origem e mude os destinos de alguns impulsos, ou ao menos aprenda a conviver melhor com eles. Foi o que eu tinha falado lá atrás. Eu tenho que observar, a olhar as minhas pulsões. Quais são elas, para onde ela é dirigida, qual que é boa, qual que não é tão boa assim, e aprender a controlar as minhas pulsões. A psicanálise não poderia ser instintual, uma vez que a sua ética para um conjunto pulsional estará sempre à frente da hipocrisia pregada pela moral social. Isso aqui é interessante falar, gente, que assim, o que é a psicanálise, né? Pensadores modernos falam que a psicanálise, assim como o budismo, muita gente acha que o budismo é uma religião, mas não é, né? O budismo é uma filosofia, é uma ética, né? A psicanálise também é uma ética, em que você aprende a lidar consigo mesmo e ser feliz com quem você é. Certo, gente? Semana que vem entramos no módulo 2, cérebro trino. Muito interessante isso, viu? Então, nos vemos até semana que vem. Se alguém ficou com alguma dúvida, por favor, me fale.
Boa noite a todos vocês aí, obrigado pela companhia. É isso, meu povo.